O nome do Senhor. Aplaude ao Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Para quem não me conhece, né? Sou bem desconhecido mesmo, porque como disse meu pastor Rodrigo, eu sou bem difícil de sair, irmãos. As pessoas me chamam para pregar e eu sou meio difícil de poder sair para pregar, né? Para quem não conhece, meu nome é Edevaldo, pastor ali da Igreja Assembleia de Deus, Catedral das Assembleias de Deus de Madureira. Nós estamos ali na direção da nossa congregação do bairro Paraíso, né? Está comigo aqui alguns obreiros, né? Diácono Elielson, está ali também, né? O pai do nosso, né, Rodrigo, nosso irmão José Américo, juntamente com o nosso irmão Edson, né? Está aqui também nesta noite ali o nosso irmão Modesto, lá da nossa sede, é um prazer rever, né? Estamos aqui, irmãos, debaixo da bênção do nosso pastor presidente, nosso pastor Rodrigo já disse aqui, né? Hoje nós temos compromisso com Santa Ceia lá na sede, e o nosso pastor ele tem 2 meses, né? Nós estamos agendando. E o pastor falou assim: não tem que ter jeito, não tem que marcar esse negócio para de dia, para de manhã, para tarde, porque hoje nós tínhamos Santa Ceia, no dia 18, nós tínhamos combinado para o dia 18. Dia 18 nós temos que estar viajando lá para perto de Congonhas, que nós vamos ter lá a fraternal da nossa convenção, então ficou meio difícil. Aí falou: pode marcar para as 2 horas, eu falei: amém, graças a Deus. E nada, irmãos, é sacrifício na obra do Senhor. Graças a Deus por isso, né? Mas eu quero nesta tarde maravilhosa agradecer a Deus, né? O nosso pastor Apol nos confiou a palavra nesta tarde. Fico feliz de conhecer o pastor Francisco, né? Não sei se ele está me conhecendo, mas eu trabalho ali com a sobrinha dele, na loja lá da Natural, né? E é muito bom, irmãos, quando nós servimos de bom exemplo. Quando começaram a falar dele aqui, eu olhei e falei: estou conhecendo. E a sobrinha dele conta o testemunho dele. E ela fala que ele é um exemplo na vida dela e para a família dela. E nós estamos aqui hoje como homens na casa do Senhor. Hoje é culto de varão, melhor ainda que só tem homem. Tem algumas mulheres lá que estão até para lá da parede, estão dizendo, estão só ouvindo. E quando nós somos exemplos dentro da casa, nossa casa, irmãos, porque nós é muito fácil nós falarmos que somos cabeça, mas nós temos que ser exemplo dentro da nossa casa e na obra do Senhor. E eu ouvindo falar do testemunho dele, as pessoas agora aqui tiveram e falaram da vida dele, eu fico grato a Deus, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que cumpre as suas promessas sobre a vida daqueles que o acham maior do que tudo aquilo que nós pensamos ou que imaginamos. Glória a Deus. Quando eu preguei ontem lá no nosso campo missionário, lá de lá, na nossa subcongregação, em Salmo 128, né? Sobre aqueles que temem o Senhor e guardam o seu caminho. Aqueles que temem o Senhor e guardam os seus caminhos são guardados pelas mãos do Senhor. Amém? Mas vamos lá, vamos entrar na palavra nesta noite, nessa tarde. Em primeiro, alguém sabe onde está o tema da nossa festividade hoje, irmãos? Alguém sabe? Atos capítulo 1, versículo de número 4. Mas nós vamos ler até o 4 e depois nós vamos lá para o capítulo de número 2, aonde nós vamos entrar na palavra do Senhor. Atos 1. Toda a igreja já achou? Diga amém. Amém. Os irmãos me perdoam se eu embolar um bocado aqui, porque eu embolo um bocado nas palavras, porque minhas vistas é meio ruim mesmo. Diz a palavra do Senhor: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e inflamáveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias,
e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo. Não muito tempo depois destes. Atos 2. Atos 2 vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som como um vento vermente impetuoso e encheu toda a casa. E quem estava sentado, e foram vistos por eles língua repartida como todo fogo de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam e falassem. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma promessa a qual o apóstolo Paulo ele vai falar para os discípulos, a qual o nosso Deus tinha chamado para caminhar com eles. E no versículo, no capítulo de 1, vai falar sobre a ascensão de Jesus, a qual ele promete para o povo que ele derramaria sobre eles o Espírito Santo de Deus. No versículo 4, a qual nosso pastor, juntamente com a igreja, escolheu para ser o tema temático da nossa festividade, vai dizer: estando com eles, determinado-lhes que não ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Então eu quero dizer para a igreja nesta noite, aonde nós estamos aqui hoje compartilhando do mesmo movimento, estamos compartilhando do mesmo Espírito e da mesma promessa do Senhor. Nessa tarde nós estamos aqui, nós já ouvimos palavras a qual eu fiquei até assim: como é que eu vou pregar? É tanto vaso, é tanta palavra, a qual muitas das vezes nem precisa do pregador pegar o microfone, pois já estamos cheios da presença. Se nós saímos cheios da graça do Senhor. Mas nesta tarde eu quero dizer que quando o nosso Jesus, antes, ele vai dizer para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para que eles não se saíssem de Jerusalém, para que eles pudessem receber a promessa a qual ele tinha falado para os seus discípulos. E eu quero dizer hoje para nós que aqui estamos, nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo de algo a qual o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu para mim e para você. E eu quero dizer que quando o apóstolo vai dizer para o discípulo, para que eles não se exaltassem, se saíssem ali de Jerusalém, e que eles ficassem naquele lugar até a promessa se cumprir sobre a vida dele. Eu quero dizer para você nesta noite, nessa tarde, eu sei que muitas das vezes nós como seres humanos, nós como homens carnais, às vezes até pensamos em desistir da nossa caminhada, até pensamos que muitas das vezes não iremos conseguir aquilo que nós almejamos, ou até mesmo a promessa a qual o nosso Deus tem feito para nós. Mas eu quero dizer para você nesta tarde, que quando aqueles homens ficam ali em Jerusalém, e eles começam a buscar a presença do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que eles reuniram em certo lugar, e lá no capítulo 2 de Atos de Apóstolos, vai dizer que quando eles estavam ali, clamando a Deus, todos juntos no mesmo lugar, vai dizer que ali desceu sobre ele a promessa a qual Jesus tinha falado que ia mandar para eles. Porque quando Jesus morre, a qual é quando ele vai sair da presença dos seus apóstolos, eles vão questionar Jesus: como nós iremos ficar? Nós iremos ficar sozinhos? Mas ele vai dizer: não, eu irei mandar o Consolador. A promessa do Espírito Santo é sobre minha vida e também sobre a tua vida. Muitas das vezes achamos que estamos perdidos, muitas vezes achamos que Deus não está falando conosco, e eu sempre digo: peça ao nosso Deus misericórdia, porque grande é a nossa tribulação, grande é o nosso sofrimento,
todos reunidos no mesmo lugar. Eu quero dizer para você, crente, cristão, não tem lugar diferente a não ser na presença de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, aqui tem da congregação A, da congregação B, da congregação C, mas eu quero dizer para vocês, o lugar tem que ser o mesmo, é na presença de Deus. O lugar tem que ser o mesmo, porque Deus chamou homens e mulheres para poder servir Ele da mesma forma. Ele não chamou ninguém para poder servir de um jeito, Ele não chamou outro para servir de outro jeito. A mesma forma para servir a Deus é o mesmo jeito de A, é o mesmo jeito de B. Aí você vai perguntar, pastor, mas como assim? Para servir a Deus, não adianta eu querer achar que eu posso servir da minha forma. Não adianta eu achar que eu posso servir a Deus da mesma forma que eu servi o mundo lá fora. Não adianta eu achar que servir a Deus é eu servir a Deus do meu jeito, do meu jeitinho, da minha forma, do meu negócio. Eu posso dar um jeitinho aqui que eu sirvo a Deus. Não. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo de Deus desceu sobre o mesmo lugar. Deus, aleluia. E vai dizer a palavra do Senhor. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Nós estamos falando aqui, irmãos, aonde o versículo a qual a palavra do Senhor trouxe para a atividade do encontro de varões, sobre ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém é você ficar onde Deus te colocou. É você ficar onde Deus te quer. Não você querer ficar aonde vocês querem. Eu falei que aqui é só homem. Eu só tenho homem cascudo, não tem? Então eu vou falar o que Deus está mandando. Porque nós temos essa mania de achar que nós podemos servir a Deus de qualquer forma. Aqueles homens, quando o apóstolo vai dizer para eles ficar em Jerusalém para poder esperar a promessa. Muitas das vezes eu não quero ficar aonde eu estou porque eu não aguento, porque eu quero aparecer. O irmão chegou ontem, está aparecendo melhor do que eu, o outro apareceu agora, está se destacando melhor. Mas Deus mandou falar com você, ficar em Jerusalém, aonde é o seu lugar. Glória a Deus. Porque não existe promessa de qualquer maneira. Não existe promessa a qual eu vou chegar e já vou ter um ditado popular que diz aí, mal chegou, já está querendo ficar na janela. Não tem esse ditado aí? Infelizmente tem crente que já está dentro da casa e ainda continua querendo ficar na janela. Deus é forte, Senhor. E quando o apóstolo vai dizer ficar em Jerusalém e esperar a promessa, aqueles que ouviram a voz ficaram, porque eles sabiam a qual Deus eles serviam, a qual Jesus eles iam caminhando junto, conheciam o Jesus a qual eles serviam. Teve um pastor que pregou aqui, falou uma palavra que falou que muitos andam com Jesus, mas não conhecem. Muitos andam com Ele, mas não conhecem seus bens feitos, não conhecem seu poder, só ouviu falar, mas ainda não teve a intimidade. E aqueles homens que ali ficaram, tiveram intimidade e ficaram ali até a promessa se cumprir sobre a vida deles. Eu quero dizer para você nessa noite, não saia do lugar onde você está. Não saia de Jerusalém, continua persistindo, continua aí procurando aquilo que você necessita, colocando os pés do Senhor, a sua necessidade, aquilo que você tem procurado, aquilo que Ele tem determinado na sua vida. Porque não adianta eu sair do meu lugar achando que eu vou encontrar um Jesus melhor lá na frente, não, porque a promessa a qual Ele teve com você em Jerusalém vai ser a mesma promessa a qual Ele vai ter com você lá em qualquer outro lugar. A promessa dele não muda. Glória a Deus. Não muda. Aí Ele me prometeu em Jerusalém, mas eu vou para Samaria
porque lá a promessa deve ser melhor. Não, a mesma promessa vai estar lá. Se você não voltar para Jerusalém, lá é que não vai se cumprir. E tem gente muitas das vezes achando que a promessa está lá no B, mas sendo que ele abandonou o A, ele vai ter que voltar lá atrás, porque a promessa não vai se cumprir. E vai dizer que, lá em Atos 2, que quando estavam todos juntos no mesmo lugar, dentro da casa, todos assentados, ouviu-se um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa, e línguas foram repartidas entre eles. A palavra está dizendo que quem estava fora recebeu. A palavra ali está dizendo que quem estava fora da casa recebeu. Mas quem estava dentro, assentado, participando da mesa, comendo da mesma comida, participando do mesmo manjar, participando do mesmo alimento, participando do mesmo propósito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você sabe o que é muitas vezes nós, vou falar nós homens, hoje é encontro de varão. A palavra de Deus fala que o homem é o quê? Cabeça, não é? Sabe por que muitas vezes a nossa família ela fica perdida? Você sabe por quê? Porque eu chego na congregação do pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, vou congregar com o senhor. Amém, varão? Mas eu chego, pastor Rodrigo, vou sentar do seu lado. Você fala, não, você vai sentar lá. Ou não, você vai sentar lá. Ou qualquer um outro. Mas sabe o que acontece? Ah, não dá para ficar aqui não. Ah, Deus! Não dá para ficar aqui não, ué. Eu vim para somar com ele, mas ele está querendo deixar eu não, está falando eu falar. Aí o que eu vou fazer? Vou ficar fora. Ainda chega e fala assim para o pastor, Deus mandou. Eu vim para cá. Deus mandou te ajudar. Se Deus mandou. Aí o que acontece? Aí você sai da casa. Você vai para fora da casa. E aquilo que os que estão dentro estão recebendo e você não está recebendo. Muitas vezes estão até dentro da casa, mas não estão recebendo porque o coração está fora. Em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 2, vai dizer: tem nomes do que viram, mas está. É o que está acontecendo muito hoje. Quando o apóstolo vai dizer para aqueles homens, e quem estava dentro da casa vai ser impactado por línguas estranhas, porque o Espírito Santo vai descer sobre aquele lugar. A promessa de Jesus vai se cumprir sobre a vida deles. E muitos vão falar em línguas. E os que estavam lá fora vão começar cada um a ouvir línguas estranhas. Cada um de acordo com aquilo que Deus tinha dado, de acordo com a sua origem. E muitos que estavam ligados no céu vai dizer, é coisa do céu. Vai dizer, é coisa como Deus mandou. E muitos vão começar a questionar. Não, muitos estão bêbados, estão loucos, estão embriagados nesta hora do dia. Você sabe o que quer dizer? Muitas das vezes as pessoas te veem de uma maneira tão estranha que muitas vezes você vai começar a fazer diferença no lugar onde você está. Glória! Aleluia! Aquelas pessoas que estavam ali dentro fizeram diferença no lugar como eles estavam, porque o propósito deles era receber a promessa. E eu quero dizer para você nesta tarde, hoje é dia de você receber a tua promessa. Hoje é dia de você mostrar para aqueles que estão lá fora e muitas vezes olham para você com um olhar diferente, não entende a sua intimidade com Deus, não entende que o teu propósito é a intimidade, é receber
saiu da igreja muitas vezes tão impactado que você vai andando pela rua, vai caminhando, vai falando com Deus, vai falando em língua estranha, meio baixo, vai me agora. As pessoas lá fora, mania de falar isso. As pessoas olham para você e falam assim: irmão, tá meio estranho, tá meio, não está entendendo nada do que você está falando, não está entendendo aquele jeito que você está andando, e começam a fazer você que as pessoas que estavam lá fora estão tudo bêbados, todo mundo embriagado. Realmente está todo mundo bêbado, embriagado com o Espírito Santo de Deus. E é isso que eu e você temos que mostrar para as pessoas lá fora, que o impacto a qual o Espírito Santo tem em minha vida e tem em sua vida é diferente daquilo que eles vivem lá fora. Lá fora eles embebedecem e caem para o chão, mas nós não. Quando nós somos atingidos pelo Espírito Santo, nós pulamos, nós sapateamos, nós rodamos e não caímos. Essa é a diferença. E a palavra do Senhor vai dizer: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, em quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer para você nesta tarde: só é cheio quem está dentro da casa. Só é cheio quem está assentado na mesma mesa, comunhando com o mesmo alimento, comunhando com o alimento do Espírito Santo, porque aqueles homens estavam ali clamando a Deus: envia hoje o Consolador, envia hoje o Consolador, e eles estavam aflitos, porque já não tinha Jesus no meio deles, já não tinha Jesus para poder fazer milagre, que não tinha mais Jesus para aconselhar, mas Jesus vai dizer: enviarei o Consolador, enviarei aqueles que vai estar junto com você, aquele que vai fazer você, quando você pensar em me pegar, ele vai dizer: não, aí não. É por isso que Deus mandou o Espírito Santo, porque quando você pensa em pisar lá fora, ele vai dizer: opa, ainda não é hora. Quando você pensa em desistir, ele chega por trás de você e te empurra. Continua caminhando. Quando você pensa em querer pecar, ele vai dizer: não, aí vai te levar à morte. E muitos acham que o Espírito Santo é apenas... Tem pessoas que falam assim: eu não sou batizado com o Espírito Santo, está bom demais, estou na igreja, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. O Espírito Santo de Deus é uma intimidade que você tem com Ele. O Espírito Santo de Deus, quando você fala em línguas, quando você é cheio da presença dEle, você tem uma intimidade maior com Ele. Não é para dizer que é aquele que não está morrendo, mas quando você tem, a intimidade é grande. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem tem, tem. Aleluia. Não adianta. As minhas orações, é o que eu faço todo dia de manhã: Senhor, não me deixe perder a minha intimidade com o Senhor. Não me deixe parar de sentir a presença do Teu Espírito Santo. Glória a Deus. E quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, pode vir vento, pode vir tudo que toar contra a tua vida, mas você vai permanecer de pé. Você vai permanecer firme, vai permanecer forte. Mas quando nós perdemos a presença desse Espírito, qualquer vento leva a nós, qualquer palavra nos entristece, qualquer convite nos leva, qualquer tombo não conseguimos levantar mais. E quando a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens foram cheios da presença do Espírito Santo, vai dizer que houve um barulho veemente como de um vento. Não foi um vento, mas foi como de um vento veemente impetuoso.
Aleluia. Glória a Deus. Porque vento ele traz o quê? Destruição. Mas Jesus não mandou destruição para a vida deles, mandou bênção. Por isso a palavra vai dizer que foi um barulho como de um vento veemente e impetuoso. O barulho foi tão grande que muitos se assustaram. Muitos ficou embasbacados com aquilo. E o povo reuniu uma grande multidão para saber o que aconteceu. Eu quero dizer para você aqui nessa tarde: quando você for alcançado pela bênção a qual o Senhor tem prometido à tua vida, muitos vão se levantar para poder ver o que está acontecendo. Muitos vão até olhar e vai dizer: não é verdade, é mentira. Isso aí não tem nada a ver. Você sabe por quê? Porque não está no mesmo propósito, não está dentro de uma mesma casa, não está sentado na mesma mesa com você. Vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam e lhe falavam. No versículo 5 vai dizer assim, ó: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria voz. E todos pasmavam, se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouviram cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Portanto, por parto e medos, elamitas, e que habitam em Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto da Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, as partes da Líbia, junto ao Cirene, forasteiros romanos. Você percebeu que no meio deles tinha gente de tudo quanto é tipo? Aleluia, Deus. Presta atenção aqui. Não é porque você está no meio de pessoa ímpia, de pessoas que às vezes até parecem ser cristão, e não é, que você tem que comer a mesma comida que ela come. Glória, glória. Quando eu comecei, eu não ia falar isso aqui não. Vai ser Jesus misericórdia. Eu não sou pastor da igreja, não tenho negócio de disciplinar ninguém não. Mas Deus manda dizer. Então eu li até onde queria, mas Deus mandou ler o texto. Aonde eles estavam tinham gente de todas as espécies. Quando mandaram que eles ficassem em Jerusalém, eles podiam falar assim: aqui não vamos ficar não. Nós vamos sair fora porque aqui só tem gente que não presta. Vamos dar um jeitinho de sair fora porque aqui só tem gente pecadora, gente que não acredita. Mas eles ouviram a voz do profeta, continuaram em Jerusalém e começaram a buscar. E a outra coisa importante: o que os outros comiam, eles não comiam. O que os outros falavam, eles não falavam. No que os outros participavam, eles não participaram. Por isso, quando vai dizer que estavam dentro de uma casa, numa casa não cabe muita gente, será que cabe? Dentro de uma casa será que cabe muita gente? Então quer dizer que foram poucos que foram alcançados pelas bênçãos ao qual o profeta tinha falado. Não foram muitos. Portanto, a palavra vai dizer que juntou-se uma grande multidão. Então tinha muito mais lá fora do que estava dentro da casa. Eu quero dizer para você aqui nesta noite: não é lugar de multidão que você vai encontrar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Não é lugar aonde tem muita gente que você vai encontrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas é um lugar onde tem pouco, mas está em comunhão com Deus. É um lugar onde tem pouco, mas está no mesmo propósito que você. Porque muitas das vezes a multidão vai te apertar, a multidão vai te esconder, a multidão vai fazer com que você peque.
Você quer ver uma coisa sobre multidão? O cego de Jericó. Um exemplo. Quando Jesus ia passando, ele ouviu e perguntou o que estava acontecendo. Jesus de Nazaré está passando. Então ele começou a clamar. Quanto mais ele clamava,